Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá, volume 11, 46, 5 de fevereiro de 1913. Quem não faz a vontade de Deus, tudo rouba. Essa manhã, meu sempre amado Jesus veio e me disse: minha filha, quem não faz minha vontade não tem razão. Uau, meu Deus, socorro. Quem não faz minha vontade não tem razão de viver na terra. A vida se torna sem finalidade, sem meio, sem fim. Meu Deus, meu Pai, é propriamente como uma árvore que não sabe e não pode produzir nenhum fruto, ou ao mais frutos venenosos que envenenam sempre mais a ele mesmo, e envenenam qualquer que imprudentemente os pudesse comer. Esta árvore não faz outra coisa que roubar as pobres fadigas do agricultor, que com fadiga e suores está a seu redor agitando a terra. Assim, a alma que não faz a minha vontade está em contínua atitude de me roubar,
e os furtos que me faz os converte em veneno. Assim, que está ao meu redor só para me roubar. Me rouba a obra da criação e da redenção e o da santificação em relação a ela. Me rouba a luz do sol, o alimento que toma, o ar que respira, a água que lhe tira a sede, o fogo que a aquece, a terra que pisa, porque tudo isto é de quem faz a minha vontade. Tudo o que é meu é deles. Em troca, quem não faz a minha vontade não tem nenhum direito. E é por isso que me sinto constantemente roubado. Então, por isso que a gente tem que entender como que Deus pensa, como Jesus pensa, como ele é duro, né? Quando ele se refere à divina vontade, né? O viver na vontade divina, como que é sério isso, né? Então, a gente tem que entender, né? Quando a gente fala, vocês falam assim, mas a Aline é muito exagerada, meu Deus, como a Aline pega pesado, como a Aline... Não, é o mínimo que eu tô fazendo, a minha obrigação é pegar pesado em tudo que se refere à divina vontade, a seriedade absurda que eu levo nisso. Ainda mais porque a gente é leigo, porque a gente, né, não é padre, não tem teologia, não tem filosofia, não tem nada. Então, assim, a gente tem que fazer por merecer mais ainda ter o direito de falar da divina vontade por causa das portas fechadas que tem em direção a nós. Então, a gente tem o dever, a obrigação de dar mais exemplo ainda do que qualquer outra pessoa, né? Porque a gente eu sinto assim, pelo menos eu sempre falei para Jesus, falei, ó Jesus, como eu não sou uma pessoa designada corretamente a falar e ensinar a divina vontade, então eu vou fazer de tudo por ti, Senhor, para eu poder fazer por merecer, né? Pelo menos um respeito das pessoas, para elas perceberem a tamanha seriedade, o tamanho empenho, o tamanho sacrifício que eu dedico de todo o meu coração, porque eu sei o valor que é isso, Senhor. Eu sei qual é o valor da sua divina vontade. Eu sei o que que é isso, eu tenho certeza que cada vez eu estou sabendo mais, estou entendendo mais ainda, Senhor. E que não é brincadeira, que essa missão, né, é a missão da minha vida, não é brincadeira, é aquilo que eu estava esperando para dar sentido à minha vida, né? Em todo tempo eu fiquei aguardando, né, o Senhor me designar uma missão, um apostolado que fosse uma coisa que tomasse todas as minhas capacidades, tudo que sou, tudo que tenho para a maior glória de Deus e nada mais é mais importante do que isso, né? Então é isso. Meu Deus, é muito grande, né? E eu não quero mais roubar meu Deus, não quero mais roubar o meu Deus, nunca mais. Meu Deus, nunca mais. E é por isso que me sinto constantemente roubado. Portanto, quem não faz minha vontade deve ter-se como um estrangeiro nocivo e fraudulento, né? Um parasita da terra. E por isso é necessário acorrentá-lo e jogá-lo nas prisões mais profundas, com certeza, né? Dito isso, desapareceu como relâmpago. Outro dia, ao vir, me disse: Minha filha, queres saber qual é a diferença entre a minha vontade e o amor? Nossa, de novo ele vai falar isso. Minha vontade é sol, o amor é fogo. Minha vontade, como o sol, não tem necessidade de alimento, mas nem cresce nem decresce na luz e no calor. Sempre é sempre igual, substância, né? Sempre igual a si mesmo, sempre puríssima a sua luz. Em troca, o fogo que simboliza o amor tem uma necessidade de lenha para alimentar-se, e se falta lenha, chega até a apagar-se. Então, a vontade é uma coisa, e o amor é fruto, é um efeito da vontade. Então, a vontade sempre ela é permanente, né? Ela é uma coisa permanente, mas o fogo, o amor, já é uma coisa que precisa de alimento, ela precisa de sacrifícios, dores, blá, blá, blá. Então, cresce e decresce segundo a lenha que se põe, portanto, está sujeito à instabilidade. A sua luz é sempre obscura, misturada com fumaça, especialmente se o amor não está regulado por minha vontade. É complicado explicar isso, eu entendo plenamente o que quer dizer, mas é complicado explicar. Ele tá, né? Porque assim, toda vez que Jesus falou para mim sobre esse amor, efeito da vontade divina, sempre foi em base do sacrifício, da parte assim, da criatura ter que sofrer, a parte do sofrimento, do pagar o preço, sabe? Para a gente poder fazer a vontade divina e ela ter o sabor, né? O efeito que é amor, depende realmente daquilo que você tá vivendo. Por exemplo, Deus ele manda uma vontade. Ele quer que você faça um ato. Ai, meu Deus, me ajuda. Vamos ver, dá um exemplo aí. Dá um exemplo aí, Jesus, por favor. Ele quer que você faça uma coisa. Vamos ver. Me ajuda aí, Jesus. Ele quer que você fale com
que você aprenda sobre os atos, por exemplo, né, que aconteceu comigo. Ele aprenda, né, como eu falei ontem no vídeo, ele quer que eu aprenda a vontade divina, decretou. A Aline precisa entender o que são os atos na divina vontade e a vida divina de uma vez por todas. A menina, ela tem que ter segurança para poder falar disso. Eu quero liberar essa verdade para a Aline. E aí, para a Aline valorizar, para a Aline conseguir entender, eu preciso permitir para ela uma humilhação. Né? Eu preciso permitir para ela um pagamento de preço. Uma situação que vai fazer com que ela se sinta assim obrigada a desenvolver isso, a entender isso de uma vez por todas. Eu preciso abrir a mente da Aline. Então a minha vontade, então tudo isso é a vontade divina. E a vontade divina planejou que ela quer que eu aprenda. E para acontecer isso, ela vai planejar atos, ela vai proporcionar circunstâncias e eu tenho que corresponder a elas. Aí me manda um convite lá para mim poder ir na aula do Salvador Tomassini. E aí eu vou. Vou e fico lá exposta, tudo certinho, né, e tal, me exponho plenamente com a minha cara, tudo direitinho, faço tudo que tem que fazer. E aí começo, faço o que a divina vontade me provoca a fazer em mim. Aí começo a falar e dá aquela situação toda. Aí eu passei por uma situação muito constrangedora, mas também ao mesmo tempo Jesus não permitiu que fosse plenamente perdida por causa do que ele falou lá, né, que a Aline só quer saber, né, ela fala coisas muito profundas, ponto. Foi importante isso aí. Beleza. Aí a divina vontade, a Aline vai lá, vai passar por uma coisa, mas ela não vai perder nada, porque eu nunca deixo nenhum filho da divina vontade perder nada, só ganhar. Só ganhar, ganhar, ganhar. E a Aline, ela sabe ver o que a minha vontade está conseguindo proporcionar. Mas ela vai pagar um preço, ela vai ser humilhada, né, publicamente diante de todas as pessoas ali, mas isso ela é um nada, ela vai conseguir, é uma dor, mas ela vai conseguir passar. E ele vai falar uma coisa que tem a ver. Ele vai falar uma coisa que vai fazer a Aline coçar a cabeça, o cérebro dela. É uma coisa muito ilógica e ela vai tentar debruçar em cima disso para poder entender. Que era essa vontade de Deus, que eu debruçasse em cima daquilo que ele falou, que os atos humanos desaparecem, que os atos humanos ficou aquilo na minha cabeça. Eu vou entender isso. E aí veio o trecho de ontem, e aí eu entendi o que era esse ato de Deus de verdade, que era eu, que o homem realmente desaparece e tal. Aí eu entendi. E aí tirou totalmente as minhas dúvidas. E o amor, o que é o amor? O amor depende do valor que você vai dar para isso. Entendeu? O calor, o amor, o efeito dessa divina vontade depende da pessoa, do valor que ela vai dar para essa experiência. Né? Se ela vai ficar brava com Deus. Nossa, Senhor, você não precisava ter feito eu passar por essa vergonha. Eu não queria ter passado por isso. E eu queria ser amiga do Salvador Tomassini, Senhor. Eu queria ser amiga dele, agora eu não posso ser mais amiga dele. Ele deve pensar horrores de mim. E se eu fosse vontade humana, eu não ia saborear o amor. Se eu tivesse vaidades próprias, pensamentos em mim mesma, talvez eu não iria saborear o amor. Mas como eu sou um nada, então depende dessa realidade. Depende de você ser um nada para você saborear o amor a uma essência grandiosíssima, para você totalmente você ser desapegado de si mesmo, não se importar com o que a outra pessoa está pensando de você, com o resultado que deixou nas pessoas lá, se as pessoas começaram a ficar com mais, né, chateação com você ainda. Se antes elas tinham algum problema e agora ela tem mais, não importa o que elas pensam. Então, quanto mais desapegada de si você é, melhor. Aí você valoriza mais ainda tudo o que aconteceu. Se eu tivesse algum sentimento contra, eu não ia amar tanto assim. Então, por isso que ele tá falando que o amor tem variedades. Então, ele tá falando aqui, ó. Ele depende da lenha que é colocada lá. Que a lenha é o sacrifício da pessoa, é o que se refere à pessoa, se ela é desapegada de si. Então vai depender, o amor vai crescer de acordo com o que ela é desapegada, né? A lenha é perder a vontade humana e aceitar a vontade divina e gostar da forma como Deus faz todas as coisas do jeito de Deus. Quanto mais vontade divina pura, mais amor tem, né? Sem vontade humana no meio. É isso que eu entendi, pelo menos é isso. Ah lá, sua luz é sempre obscura, misturada com fumaça. O que é fumaça? É humano. Se tiver humano, atrapalha esse amor, né? Essa luz. Especialmente se o amor não está regulado por minha vontade. Então, se eu não fosse purificada e eu ficasse triste porque, ai, agora o Salvador Tomassini deve pensar alguma coisa de errado de mim. Ah, eu queria tanto ser amiga do Salvador Tomassini. Agora ele não vai mais ligar pra mim. Agora ele já sabe quem eu sou e olha só o que aconteceu. Com certeza ele não gosta mais de mim. Com certeza vão falar mal de mim pra ele. Ai, não sei o que lá. Poderia, isso é vontade humana, é a fumaça. Entendeu? Fumaça.
que é sempre o humano que faz fumaça, que é obscuro, que atrapalha, né? Então é isso que eu entendo, tá? Dito isso, desapareceu. E me ficou na mente uma luz na qual compreendia que a vontade de Deus para a alma é como um sol, porque as ações que se fazem como amadas por Deus formam uma só coisa com a vontade divina e assim se forma o sol. A lenha que mantém este sol é a ação humana. Olha lá, ação humana. A lenha é ação humana. Então, como que foi a ação da Aline nessa situação? A Aline ficou com essas preocupações da humanidade dela? Não. A Aline se desapegou, ela foi forjada pela divina vontade para ser uma pessoa nada e ela viver para a glória de Deus 100% sem nunca pensar em si mesma? Então, vai dar mais certo, né? Então, beleza. Aí a lenha que mantém este sol é a ação humana e todo o próprio ser unido à ação ao ser divino, tá vendo? Né? Qual o propósito que eu estou fazendo todas as coisas? Para amar a Deus, para a glória de Deus. Não estou pensando em mim. Só Deus tem que ganhar, só a divina vontade tem que ganhar, só as verdades do livro do céu tem que ganhar, só o conhecimento sobre o livro do céu tem que ganhar. Não importa eu. Pode pisar em mim, pode fazer o que quiser comigo, eu não vou me abalar por nada. Mas aquilo que Jesus gerar dentro de mim vai sair pela minha boca, seja o que for, né? Tá? Assim que a alma se faz lenha, ela mesma, fornecida pela vontade divina, tá vendo? E esta lenha não pode faltar. Por isso este sol não tem necessidade de alimento, nem cresce nem decresce. É sempre igual a si mesmo. É puríssima sua luz, porque toma parte em tudo. E o ser divino e a lenha divina nunca se acabam e não estão sujeitos à fumaça. Não explico mais, porque acredito que o resto se compreende por si só, ou seja, o referente ao amor. Então, não tá tão claro assim, Luísa. Você falhou bastante nessa. Eu acho que a Luísa poderia ter falado mais coisas aqui, mas tudo bem, seja feita a vontade de Deus, né? É bem complexa essa partezinha aqui do final. Vamos ver. Ele falou uma coisa e a Luísa falou outra. Porque tá aqui, ó. Ele falou assim: em troca, o fogo que simboliza o amor tem necessidade de lenha, é as ações humanas, para alimentar-se. E se falta a lenha da ação humana, chega até apagar-se. Cresce e decresce segundo a lenha que se põe. Portanto, está sujeita à instabilidade. Ah lá, e ela fala diferente disso. E a sua luz é sempre obscura, misturada com fumaça, especialmente se o amor não está regulado por minha vontade. Então, é no caso de não estar regulado, beleza. Dito isso, desapareceu e me ficou na mente uma luz na qual compreendia que a vontade de Deus para a alma é como um sol. Porque as ações que se fazem como amadas por Deus formam uma só coisa com a vontade divina. Porque as ações que se fazem como amadas por Deus formam uma só coisa com a vontade divina. Então é muito interessante isso aqui. As ações que se fazem como amadas por Deus, né? Que é a coragem, né? A ousadia de defender a Deus, de falar, tal. E assim se forma o sol. A lenha que mantém este sol é a ação humana. E o todo e todo o próprio ser, unido à ação ao ser divino. E todo o próprio ser unido à ação, né? Eu falei bastante de ação esses dias, né? A ação humana e ao ser divino. E todo o próprio ser unido a essa ação e ao ser divino. Assim que a alma se faz lenha a ela mesma, fornecida pela vontade divina. É o meu exemplo, eu acho que serve para o meu exemplo. E esta lenha não pode faltar, por isso este sol não tem necessidade de alimento, porque a pessoa está fazendo a ação e está unida à vontade de Deus, e ela está fazendo os atos amados por Deus, porque ela segue o livro do céu, né? Segue o livro do céu, coloca em prática o livro do céu, quer aprender sobre o livro do céu, está aberta ao conhecimento, não está fechada, né? É humilde para poder, né, passar por todas as circunstâncias e vencer essas circunstâncias e continuar ainda considerando o que foi falado, né? Os atos humanos devem desaparecer. Nossa, ele sabe do que ele está falando, então eu vou estudar, eu vou entender isso, vou explicar isso aí. E aí deu certo. É uma humildade você considerar o que a pessoa disse e tentar entender o que ela disse. Isso é uma humildade e uma força de vontade unida de Deus, né? Uma ação humana unida à ação divina, ao ser divino. E é uma ação amada por Deus que é o que ele mais quer que a gente faça, é que a gente arrebente o cérebro tentando entender o livro do céu. É o que mais ele deseja. E aí ele vendo você se sacrificar para entender, usar sua inteligência, sua memória, usar tudo que você tem, né?
toda a sua capacidade mental, e ele vem junto ainda, com certeza, né, resolver isso junto. Vem o ser divino trabalhar para te ajudar, para dar o insight que você precisa. E aí acontece o insight. Eu amei, eu tô aqui até agora apaixonada por Deus, pelo que ele fez comigo. E aí é puríssima a sua luz, né? E essa lenha, por isso esse sol não tem necessidade de alimento, nem cresce, nem decresce nesse caso, porque está unida à vontade divina, está unida ao ser divino, então está sempre perfeito. É sempre igual a si mesmo. É puríssima a sua luz, porque toma parte em tudo e o ser divino e a lenha divina nunca se acabam. Então a pessoa constantemente está trabalhando, ela nunca para. Ela está sempre unida a Deus, ela não tem impedimentos, né? Não, e por isso que ela não fica decrescendo, crescendo, porque ela está constante, é a constância. Agora eu entendi. Né? E a lenha divina nunca acabam e não estão sujeitas à fumaça. Nesse caso, não. Não explico mais porque acredito que o resto se compreende por si só, ou seja, ao referente ao amor. O amor é você amar tudo isso que Deus fez, né? Isso, né? Mas tá complicado isso aqui, não é qualquer pessoa que entende isso que a Luísa está falando aqui, não. Não explico mais porque ela tinha que explicar, mas graças a Deus que Jesus dá a luz para nós, né? E a gente não fica para trás, né? Eu acho que a gente entendeu. Amém? Ok. Aí amanhã a gente conversa mais. Vocês também podem ruminar aí, ver o que dá para retirar mais do trecho. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Jesus falou também assim, Aline, todas as confusões também que aconteceram. Lembra dos seus vídeos, todas as vezes que você narrou confusões, exemplos de pessoas no grupo que falaram, fizeram coisas. Tudo virou lenha e gerou conhecimento, gerou sabedoria, gerou entendimento, gerou renúncias, gerou perdão, gerou, né, compaixão das pessoas, né, gerou silêncio também de pessoas que se calaram e não falaram mais, né, porque não viram que né, não, foram pessoas assim que foram consumidas, né, e foram junto, né, que são tão humanas que morreram junto, né, com a divina vontade, que desapareceram, tiveram que ir embora daqui do grupo. Então elas foram queimadas, elas não sobreviveram, né? Porque elas eram só humanas. Falei, meu Deus, Jesus, que horror. Pois é, o humano não tem que existir. Por isso que bate com o começo desse trecho. O humano não tem que existir. Se ele existir, a divina vontade vai matar. Não tem nada de errado nisso. E se a pessoa for 100% humana, né, ela vai se derreter, ela vai ser destruída, né, não vai ficar pedra sobre pedra, né, modo de falar, ela vai sair do ambiente divino, porque ela prefere o inferno, né, não é isso que acontece? Por isso que ela merece o inferno, né? Então a divina vontade expulsa a ação humana, sempre expulsa a ação humana, sempre queima a ação humana. E aí se a pessoa tem o divino, ela fica. Se a pessoa só tem o humano, ela vai embora. Vocês estão entendendo? Entenderam? E aí ele falou assim, todas as confusões que aconteceram até na minha vida, Aline, tudo virou, né? Divina vontade e amor. As confusões lá da minha vida de 33 anos lá, lembra que eu falei para Luísa que a minha vida tinha muitas confusões, que eu passei por muitas confusões, muitas complicações, né? Pessoas me prendendo. Tudo aquilo ali era ação humana, né? Mas só que serviu para eu ensinar muitas coisas, para ensinar, olha, quem serve a Jesus é como ele, vai ser perseguido, viu? Vai ser rejeitado. Quem seguir Jesus vai ter as mesmas coisas, viu? Guardem isso na mente de vocês. Então, vocês vão ter que, apesar de sofrerem, mas vai sobrar alguma coisa. Vai sobrar alguma coisa, né? E, e sempre o humano tem que ser lenha. E essa lenha, mesmo que seja humano trevas, gera fruto, gera amor para aquelas pessoas que são divinas e se resistem a essa realidade, resistem e permanecem, que morrem, conseguem sobreviver depois da lenha ter sido queimada. Então é difícil. Muitas vezes, por exemplo, eu corrijo a Michele. E a Michele, ela chora, né? Chorava tanto, coitada, meu Deus do céu. Ficava abalada, mas chorava demais. Eu ficava até desesperada de ver a Michele chorando, né? A Michele era queimada e ficava, e ficava chorando.
E depois ela sobrava no final, né? Sobrava, eu tive a intenção de fazer certo. Eu tive a intenção, ela falando para ela mesma, eu tive a intenção de fazer o certo. Deus sabe que eu tive a intenção, né? Mas eu tô aprendendo, foi bom ter recebido isso, e não sei o que lá. E daí ela aprendeu uma lição, aprendeu aquilo, mudou de vida. Várias vezes a Michelle foi corrigida. E ela ainda é corrigida até hoje, né? E aí ela se sentiu confundida, ela ficou, né, Aline, meu Deus, e ficou o dia inteiro tentando entender o que ela fez de errado, né? Teve vezes que eu falei para ela e ela ficou o dia inteiro não sem entender o que eu tinha falado, né? E aí depois no final do dia ela entendeu, o divino restou, né? O divino que restou nela. O que foi o divino que restou na Michelle? A palavra de Deus. O que fazia a Michelle sair dessa situação, sair dessa fogueira viva e não sair do grupo? Quantas vezes a Michelle disse, Aline, dá vontade de sair no grupo porque vem uns pensamentos humanos dentro de mim sobre você, Aline. Que eu acho que você está exagerando, que você não gosta de mim, que você pisou na bola, que você não é uma pessoa correta que tá me formando. Ela já falou para mim isso na minha cara. Né? Mas isso faz parte, né? A gente tem que pensar, tem que refletir, tem que deixar passar pelo pensamento, até os maus pensamentos, para tudo virar fogueira, né? Tudo virar lenha. E aí você depois, o que sobrar, o que sobra de você? O livro do céu, gente. É o livro do céu que sobra em você, que é o divino Então só sobra Jesus. É o Jesus, a vida divina que está em você, que faz você permanecer no grupo. Depois de uma humilhação dessas, muitas vezes, depois de uma situação dessas. Então é muito incrível o que Jesus está falando. E aí o amor, aí depois a pessoa vê a Aline me corrigiu, né? Eu fui exposta, é um castigo que eu passei, um equilíbrio de justiça, mas foi bom, graças a Deus. Olha quantas pessoas aprenderam comigo, com o meu exemplo. Nada se perde, que coisa incrível, como a divina vontade é perfeita. Eu aprendi, agora eu tenho vergonha de fazer aquele erro de novo, de cometer aquele erro de novo. Mas se eu cometer de novo, paciência, eu sou humano, sou um nada. E aí, o que é isso? Eu sou um nada. Verdades do livro do céu. Né? Apesar de verdades do livro do céu, que são as cruzes, sofrer faz parte da vida da divina vontade. Então tudo isso é livro do céu, é o que sobra, é o que faz a pessoa resistir, é o que faz a pessoa permanecer no grupo, estudando, continuar, porque aqui é um ambiente 100% divino, aqui só fica quem é divino, né? O humano sempre vai ou se retrair, calar a boca e nunca aparecer, por medo de aparecer, né? Tem gente que às vezes não expõe muito, não partilha muito, né? Não conta muitas coisas porque se retrai, morre, né? Nunca confia em si mesmo, então nem fala mais nada. Fala, eu não sei falar, eu vou acabar falando besteira, então eu não vou ser obrante falante pelo medo mesmo, né? De acabar falando. E isso é triste, porque a pessoa que não se queima na fogueira não aprende e nunca vai se tornar obrante falante, tá? Nunca vai. A pessoa que se retrai, que fica com medo de falar, tem medo de se expor, não quer saber e tem medo, né, de se expor e o marido ficar sabendo, e qualquer outra coisa, assim, por qualquer motivo, respeito humano, qualquer outro motivo, ela não se coloca na fogueira. Ela nunca vai morrer. Nunca vai morrer o humano dela que está segurando ela nesse retraimento, nesse medo, entendeu? De ser exposta, de passar vergonha. E aí quem fica assim, né, fica só na contemplação, porque só vai ser obrante falante a pessoa que é corrigida, se precisar ser corrigida, ela é corrigida, que ela se expõe, coloca na fogueira, se expõe para ser combustível do amor. Se essa pessoa não se coloca, ela não vai conseguir vencer, entendeu? Ai, Aline, mas eu já fui combustível na sua fogueira muitas vezes e eu, né, ainda não pareço. Presta atenção, olha bem se você não está aprendendo alguma coisa. Olha bem se você não já mudou 100.000% em muitas coisas, em muitos conceitos que você tinha de errado. Não fala que você não, né, que você só está sendo lenha e não está gerando nada. Espera, confie em Deus. Eu tenho certeza que todos aqui mudaram alguma coisa. Quem foi exposto foi mudado em alguma coisa. Quem foi exposto foi alterado em alguma coisa. Com certeza já teve evoluções assim muito significativas. E você permanece, meu irmão? Por que você permanece, minha irmã? Porque você foi peneirada por Deus. Peneirado. Então você está passando na peneira até hoje. Mas você está permanecendo. Se você permanece, é o livro do céu que faz você permanecer. É as verdades, é o divino, né? Puro.
que está fazendo você permanecer apesar de. Mas paciência, você tem que continuar se colocando na fogueira, né? E aí eu tenho que pegar lenhas. Como que eu pego lenhas? É só eu ouvir áudio de vocês. Se eu pegar e querer caçar lenha na floresta, né? É só eu ouvir os áudios de todo mundo. Se eu ouvir com calma o áudio de todo mundo, eu vou ver se tem alguma coisa aí para poder. Ou a falta de coisa também é, né? A falta de partilha, a falta de entendimento também é lenha de correção para me queimar, né? E também, Aline, mas você devia procurar se tem luzes também, se tem coisas boas, valiosas. Vai ter os dois. Claro que vai ter os dois. Eu tenho que. Então eu posso caçar lenha, viu? Eu posso uma hora caçar lenha aí, ali, aqui. De vez em quando eu caço lenha. Mas eu tenho a minha dupla, vou caçando a lenha da minha dupla ultimamente agora, né? Agora é a Nalva, ela tá frita na minha mão. Eu já comecei né, o processo com ela. Mas aí devagar a gente chega lá. Amém? Então, devagar chega lá. Jesus acabou de falar assim: a correção, a minha correção é uma graça enorme, é cura, é libertação. Vai matar o humano da pessoa. Então, quem não se coloca, quem não se expõe, quem não quer, não permite, quem se restringe, esconde-se, não recebe a graça. Não é digno de receber essa graça. Não pode receber essa graça, porque não permitiu a Jesus, né, fazer esse bem para ela. Ela paralisa o bem, né, porque está na vontade humana. E aí paralisa o bem, ela não cresce, fica sempre na mesma. Por isso que é uma graça enorme a correção. Quem é corrigido cresce. Quem é podado cresce e dá fruto. Quem fica sem fazer isso, quem fica escondido, né? Quem não se expõe, quem não, né, não se coloca, não trabalha, principalmente porque ele falou assim, a pessoa que mais é corrigida é aquela que mais fala, aquela que mais trabalha, aquela que mais doa, né? Então ela se coloca, eu preciso corrigi-la para que o serviço dela fique cada vez mais bonito, mais perfeito, mais lindo. É uma graça atrás de graça. É de glória em glória, ela está crescendo, está se expandindo, está sendo capacitada. Ela vai tendo mais segurança, mais coragem, mais força, mais vigor. Ela tem realmente vida em minha vontade. Agora, a pessoa que esconde-se nas trevas, na escuridão, não quer mudar nada, não quer ser corrigida, não quer passar por vergonha, não quer essas coisas, ela fica sem frutos, fica verde. Nossa, gente, Jesus falou exatamente assim. Fiquei, meu Deus, Jesus, realmente, o Senhor tem razão, é uma graça enorme. Nossa, obrigada, Jesus, por você fazer tanto isso comigo. O Senhor me poda tanto, Jesus. Nossa, como eu passo, mas é porque eu me exponho, né? É porque eu sou corajosa, né? Entro numa live e mostro a minha cara na frente das pessoas, né? Que eu sei que são pessoas que não gostam de mim. Olha só, meu Deus. E aí acontece exatamente, né? Acontece realmente alguma coisa ali, porque eu me coloquei, mas se eu não tivesse feito isso, eu não teria crescido, não teria expandido. E aí Jesus, né, fica sempre me atiçando, fala com tal padre, fala com tal pessoa, vai lá, e Jesus fica me atiçando, mas é bom esse atiçar a pessoa para ela poder se expor mais, né? Porque daí sempre eu ganho quando eu faço isso pela divina vontade. Se eu faço pela divina vontade, porque para que ela seja melhor conhecida, para que ela seja melhor vista, para que eu possa colaborar com ela de alguma forma, ou então eu estou me expondo naquela aula porque eu quero participar, que eu quero fazer parte, quero ajudar as pessoas, quero crescer mais também. Tudo isso é vontade divina em mim, né? Que está querendo, né, me unir com mais pessoas, não ficar só com o meu grupinho, mas ficar com mais pessoas, né? E tudo mais. Mas aí Jesus, ele me corrige. Não quero você em outro lugar. Quero você com o seu grupo mesmo. Fica aí e tal, que é aí que tá purinho, do jeito que eu gosto. Então eu arrisco e daí ele me dá uma rasteira e faz eu voltar para o lugar que eu estava antes. Mas eu nunca volto de mãos vazias. Eu sempre volto, mesmo que eu tenha sido humilhada, mas virou lenha e virou luz. É impressionante. Então não pode ter medo de passar por vergonha, né? Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus nas alturas. Jesus falou que as luzes do nosso grupo têm sabor. Tem um sabor, né? Porque sempre está envolvido
com experiências reais que acontecem no próprio grupo muitas vezes, né? Que as verdades elas são produzidas por uma lenha 100% divina, né? Porque tudo é baseado nas verdades do livro do céu, e na doação da vida da gente, da nossa vida que a gente doa aqui. Se a Michelle não contasse para mim, por exemplo, a Ruth, qualquer pessoa que foi corrigida por mim em algum momento, seja quem for, se essa pessoa ela não se expõe, ela não fornece a lenha. Então, aí na hora que acontece a luz, que é uma correção, a divina vontade vem como correção, é um sabor, é um sabor para a gente, né? Um sabor para nós. Nós temos mais, sentimos mais o sabor das luzes. Deus ele é mais substancial, a divina vontade é mais substancial. Aí ele falou para mim, nos outros grupos que não tem isso que a gente faz aqui, eles não têm exemplos de nada. Imagina lá o grupo lá, com essas teorias, somente teoria do livro do céu, nu e cru lá, só a vida de Jesus, mais ou menos ali que o cara conta, algum exemplo ali, só, mas sem nenhuma prática, sem nenhuma instrução. Eles não têm sabor e nem lenha para queimar, porque eles não fazem nada, não compartilham, não alimentam uns aos outros, não alimenta, e o amor é alimento, Jesus só se alimenta do amor, ele falou. E aí aqui produz amor demais. Aqui ele é alimentado e a vida divina aqui cresce demais, porque ele é alimentado por essas pessoas que estão sendo expostas constantemente, que se doam constantemente e viram até alimento para a vida divina das outras também, e mantém a vida dessas pessoas restringidas ainda, né? Mantém elas sobrevivendo. Que o nosso grupo, se ainda tem pessoas caladas aqui no nosso grupo, e elas ainda estão aqui, é por causa que a vida divina dessas pessoas que se expõem está alimentando, é tanto amor que está alimentando Jesus dessa pessoa calada, que não fala muito, que partilha, mas partilha sem contar da sua vida, né? Só partilha o básico ali, do conteúdo teórico também. Mas essa pessoa, ela não quer sair do grupo, porque ela está aprendendo muita coisa aqui, né, para a vida real dela. De uma certa forma, ela coloca em prática o que ela está ouvindo, mesmo que ela não partilhe para a gente. Mas só que daí o alimento que está sendo dado para a gente se alimenta e ainda sobra. É alimento em sobra, para poder a vida divina dessa pessoa que não alimenta, para ela comer, né? Mas só que é o seguinte, Jesus fala para você, meu irmão, que não faz isso, você que não doa a sua vida aqui, você que não, você está roubando, tá? Cuidado, você não está fazendo a vontade de Deus, tá? Plenamente. Você acha que tá, mas não tá. Então Jesus quer te avisar que você está roubando o amor, tá? Ah, mas eu estou roubando para minha vida divina, para Jesus dentro de mim, que ainda resta. Cuidado. Você tem que doar, tem que transbordar. Você tem que alimentar os outros também. Mas eu não estou partilhando, isso não é alimentar, isso não é um sacrifício que eu estou fazendo. Eu sou tímido, eu não consigo nem falar direito, eu nem entendo direito o livro do céu. E eu estou dando o que eu posso dar mais. Acorda, começa a contar fatos reais que você percebeu na sua vida. Por mais simples que eles sejam, às vezes você tem vergonha de contar, mas conte, conte. Por mais simples que seja, minha filhinha hoje falou uma coisa assim, meu filhinho falou uma coisa assim. E era Jesus falando na boca da minha criança, para mim. E foi muito importante, depois disso, eu tomei uma decisão assim, conte, por favor, por mais simples que seja. Não tenha vergonha de contar o que Deus está fazendo através das pessoas ao seu redor. Se alimente essa lenha da fogueira, meu filho. Na live são poucas pessoas que falam. Eu não sei o que acontece, esse travamento, sabe? Cuidado esse travamento da língua, né, da mente, que vocês tanto falam que não consegue lembrar, que não consegue processar em palavras, que vocês entendem tal, mas vocês não conseguem processar. Tem que tentar. Só aprende fazendo. Só se aprende fazendo. Entendeu? Sabe? Na hora que você perceber na live que você recebeu uma informação dentro da sua mente, que você compreendeu alguma coisa, pausa tudo, né? Diminui o som na hora
Escreve rapidamente o que você acabou de entender. Depois você vai ter a live para assistir depois no outro dia, se você perder alguma coisa. Não vai perder nada. Você não pode deixar de oferecer isso que Jesus falou através da sua mente. Por exemplo, eu comecei a live, aí tô lendo lá o trecho, tô explicando um pouco do trecho, você, na hora que eu falei lá no começo do trecho, você ficou encantado com uma coisa e veio na sua mente uma resposta, um exemplo. Aí você pausa, né? Ou então abaixa o volume do celular e vai e pega um papel, escreve, escreve. Nossa, e veio na minha mente que enquanto a Aline dizia isso, dessa parte, um exemplo assim que aconteceu comigo hoje, blá 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 blá, blá, escreve lá e lembra tudo. Aí depois você ergue a mão e conta pra mim, por mais simples que seja, conta pra gente lá na live. Entendeu? E depois você continua ouvindo, a partir daí, se vir outra, faz a mesma coisa. Depois, eu perdi, mas eu fiquei perdendo um monte de coisa que você falou, meu Deus, eu não podia perder. Não tem problema, você ouve no outro dia, a live vai ficar disponível para você ouvir depois, aí você partilha mais coisas, depois se vir mais coisas no outro dia, não tem problema, né? Sempre vai ter partilha de vídeos, os vídeos que eu faço ao vivo, com certeza você assiste, vem um monte de coisa na sua cabeça e você não pausa, escreve para poder contar pra gente no grupo. Essas coisas está faltando, meu filho, que você não faz. Essas coisas está faltando, é isso que a Ruth faz, que ela faz, que eu peço para ela fazer, para ela não esquecer de fazer. Eu peço para você também, para todos vocês. E eu sei que todos aqui têm capacidade de fazer. Mas só que vocês ficam, não sei, dizendo para si mesmo, não consigo, não sei o que lá, não lembro de nada. Cuidado, porque mesmo você estando no grupo, achando que está vivendo a divina vontade, se você não doa, você rouba. Sempre é assim, tá bom? Uau, ele acabou de me... Nossa, ele acabou de me dar a luz das luzes. Meu Deus, a luz das luzes, a luz das luzes, a luz das luzes. Uau, tô chocada. Ele falou assim, o Filho da Divina Vontade, ele é recriado em todos os atos. Ele é recriado em todos os atos. Em todos os atos ele é recriado. E aí ele faz em nome de todos aquilo que todos os deveriam fazer, serem recriados na mão de Deus. O Filho da Divina Vontade em todos os atos é recriado. Em todos os atos Deus coloca, né? Deus desfaz e faz de novo, desfaz e faz de novo. E aí essas várias vezes que você faz equivale a todos os seres humanos que foram criados por Deus, né? Na intenção, né? De recriar todos eles. E aí você está passando pelo trabalho da santificação em nome de todos. Nossa, ele falou uma coisa que eu não sei nem explicar, é tão grande a luz. Ele falou assim, você faz o trabalho que todos deveriam fazer. Então, por isso que eu te amo tanto, por isso que você vai ser uma pessoa exemplar para mim, por isso que eu vou colocar você num patamar muito grande, por isso que você vai para o céu direto. Não tem como julgar você, você que tem que julgar os demais. E não sei o que lá. Daí, todas essas verdades do livro do céu acontecem. Todas as verdades do livro do céu sobre a alma que vive da vontade divina acontecem nesse processo. Tô chocada. Ele falou assim, que o maior prazer que ele teve na vida dele foi criar o ser humano, na vida divina, foi criar o ser humano. E essa pessoa que vive na vontade divina e passa pela fogueira, ela dá esse prazer para ele. Ela dá esse prazer para ele puro, puro. Faz ele reviver esse dia eterno. Mas aí a pessoa tá permitindo, assim, em ato. É uma... Ele me fez entender uma coisa incrível. Não é simplesmente uma memória de Deus, é um ato real, é um ato que ele tem a chance de reviver em ato mesmo. É uma coisa assim muito grande para ele, é muito, muito, muito importante para ele. E é assim, a pessoa que mais passou pela fogueira, que mais se deixa entrar na fogueira, por amor a Deus, mesmo que doa, dói demais, vocês não têm ideia. E o pior é quando Jesus te provoca por dentro, né? Porque aqui vocês têm uma graça, que é eu que provoco vocês. Vamos fazer o Kairos. Aí eu ponho vocês na fogueira. Mas Jesus, ele não faz, não tem ninguém que faça isso comigo. Às vezes alguém faz comigo. Esse dia a Michelle falou assim, Aline, olha, a ideia que eu tenho de acordo, vamos mudar as duplas. Aí a Michelle me colocou na fogueira. Aí eu fui lá, fiz. Mas a maioria das vezes, quem me põe na fogueira é Jesus. É o invisível. Jesus no invisível, né? Trazendo as ideias para dentro. Mas só que ele me coloca na fogueira de uma forma que parece que é eu que estou falando comigo. Não é claro ele falando comigo.
É muito engraçado, muito louco o negócio. Parece que é ele que está falando comigo. Parece que é eu, humanamente, que estou achando que tem que fazer tal coisa, sabe? Mas, por exemplo, sobre o terço. O terço, né, que a gente está rezando. Eu vi aqueles vídeos, aqueles para os padres, e vi que quanto é valorizado o terço, quanto é valorizado as orações, na Amores de Luísa, né? Naqueles vídeos lá dos padres falando para os padres lá. Aí eu falei, nossa, eu vou ter que fazer aparecer terço e oração aqui no nosso canal do YouTube. Eu vou ter que fazer isso. É por amor a Jesus, né? Por amor a Luísa, que ela gostou disso, o que ela vivia, o que ela fazia, né? Então eu vou ter que deixar esse negócio, vou ter que mandar o pessoal rezar. Vamos rezar todo mundo então. Todo mundo, tudo aqui tem que fazer, todo mundo na fogueira, colocar todo mundo na fogueira. E aí lá vou eu, tenho que fazer as coisas. E aí, na hora que eu faço isso, parece que foi eu que estava preocupada com alguma coisa, estima humana, pessoas, o que as pessoas vão pensar, e não sei o que lá. Parece que é eu. Aí depois Jesus fala, não, Aline, foi eu, foi eu. Aí depois ele confirma depois que já tá a fogueira, depois que eu já tô queimando, que aí já tá no fogo que ardendo, aí é que eu descubro que é ele que queria, que era ele a vontade dele, que era ele, que era a resposta de oração, que aí ele explicou que foi resposta de oração, foi o pensamento das pessoas mesmo que rezaram para ele, e ele falou, é verdade, vamos fazer isso. Aí ele vem e provoca isso na minha mente como se fosse pensamentos de pessoas mesmo, porque foram pessoas que rezaram. Então tem que passar na minha cabeça como se fosse eu mesmo, humano, que tivesse preocupado com aquilo, mas é a divina vontade. Ele quer que está fazendo a vontade das pessoas, que está respondendo orações. Então é muito interessante isso aí. É uma revelação muito grande isso aí. Né? Deus, ele também, ele se adapta à natureza humana, né? É o Deus que ouve o ser humano, que obedece também, entre aspas, né? Porque ele ama. Então ele também faz aquilo que o ser humano fala que é legal fazer, tipo assim. É interessante, é uma revelação bem interessante isso aí que eu tô falando agora. Né? Aí quanto mais a pessoa entrou na fogueira, mais ela entende o livro do céu. Mais ela é capacitada para entender o livro do céu, porque o livro do céu é vida, né? É vida. É a vida de Deus. Então, se a pessoa vive essa vida com Deus, ela vai entendendo o que Deus está fazendo. E aí ela vai ler o livro do céu, como eu leio, porque como eu sou uma pessoa que passa muito na fogueira, muito tempo na fogueira, aí quando eu vou ler o livro do céu, eu falo, eu vivo isso aqui. Entendi. Aí entendo perfeitamente o que Jesus está falando. Por que eu perfeito? Porque eu esteve na fogueira milhões de vezes. Então, quanto mais na fogueira você vai, melhor. Jesus falou assim que os anjos, eles também passaram por isso, porque isso é 100% espiritual, esse processo. Eles também passaram por isso, de serem, assim, ter que crescer com conhecimento, e isso dolorido também, né? Esse processo na mente deles de aprender, né, para poder entender as coisas, eles também passam por esse processo também. Nossa, interessante, né? E aí eles também sofrem, e eles também querem sair desse ambiente, por isso que eles se rebelaram contra Deus, porque passar por esse processo é dolorido, até para os anjos, né? Essa coisa de ser queimado para poder aprender alguma coisa, precisa se queimar combustível para se aprender. E aí, então, os anjos também viveram isso, não é só o humano, não. Teve uma pessoa que quando ela começou, ela demorou para fazer as partilhas da vida dela, das luzes, ela demorou para fazer. E quando ela começou, ela não aceitava de jeito nenhum que eu corrigisse. Porque ela tinha certeza absoluta que era Jesus falando nela e que eu estava matando Jesus. Nossa, ela não entendeu. Ela achava que era um absurdo que eu fizesse. E aí ela não passou da fogueira. Começou a ficar revoltada, começou a voltar para os humanos, para atitudes humanas. Foi descoberto um monte de coisa errada que ela estava fazendo, utilizando do grupo. Começou a falar uns absurdos que eu corrigia também. Ela se ficou muito humilhada, começou a cair, né, no humano novamente. Aí, aí começou a ficar com tanta vergonha que daí ela saiu e nunca mais. Ela me bloqueou e nunca mais ela conversou comigo. E é uma pessoa que veio aqui, passou mais de 15 dias na minha casa, dormindo, comendo da minha comida, me conheceu, sabe? E hoje não fala comigo.
vocês verem. E me conheceu 100%. Era uma pessoa que Deus tinha escolhido a dedo para poder ser minha parceira também aqui. E ela foi consumida. Hoje ela está no outro grupo lá falando a mesma coisa que ela fazia aqui antes. Maravilha, maravilha. Sei o que ela comentando lá no Meet, eles comentam em texto lá. Ninguém lê praticamente o que eles falam. E elas ficam lá falando, parabéns, uau, que lindo, oh, parabéns, e falando algumas coisas assim. E voltou para a miséria, né? Não é isso que Jesus queria dela, não era isso que Jesus queria para ela. Era para ela estar aqui, ó, nas lives com a gente, aprender, falando coisas incríveis, se ela tivesse aceitado passar pela fogueira e deixar, né, se consumir toda aquela coisa que estava errada, em vez de ela brigar comigo e achar que eu estava falando coisas erradas para ela. Teve várias pessoas que saíram também com o mesmo pensamento. A Ângela, a Cíntia e várias pessoas, Marisa, foram todas por causa disso. Elas achavam que eu tinha um monopólio de conhecimento, que eu, né? Mas elas não viram o amor, elas não viram a partilha, elas não perceberam a abertura que era feita aqui, né? Elas não viram a humildade, não viram nada, só viram o que elas queriam ver, né? É triste, triste, triste. A minha vida toda é de sofrimento, né? Eu sinto muitas sensações, é muito sofrimento. Desde quando começou essa missão minha, é muito sofrimento, muito sensações, muito difíceis. Vocês não têm ideia do que o humano fez comigo, a minha vontade humana, sempre fazendo, mas ao mesmo tempo eu sempre olhando para a verdade do Fiat, falando para Jesus, eu vou morrer mais um dia, mais um dia. Mas era difícil. Eu sentia toda a angústia, toda a ansiedade, todo o mal-estar. Eu ficava muito brava, muito irada, com muitas vezes, com as coisas que aconteciam, as pessoas não entendendo, a quantidade de likes, pouquíssimo, muita coisa, muitas conversas, eu comigo mesma, tentando entender, tentando ter paciência, pedindo para Deus me dar luz. É muita coisa, vocês não têm a mínima ideia do sofrimento que eu passei. E agora Jesus está premiando tudo. Ai, eu nem acredito. Meu Deus, obrigado, Jesus. Ai, obrigado, meu Deus, obrigado. Eu não sei o que falar pro Senhor de tanta felicidade hoje para mim. O Senhor não tem ideia do que isso é para mim. O Senhor, o que significa, meu Deus. Eu falei para Jesus, eu queria ir embora, Jesus, sem dever nada para ninguém. Essa noite eu falei, eu queria ir embora sem dever nada para ninguém. E eu tô devendo para tanta gente, tô devendo para minha mãe, para minha irmã. E eu acho que se eu sou rainha com o Senhor, se a gente reina, como que a gente fica devendo assim? Fiquei falando com Jesus, falei, por que o Senhor não ajuda a gente a resolver isso? Porque eu assisti um seriado e o cara tava pagando as dívidas, sabe? Tava... Daí eu falei assim, mas no seriado é fácil, né, Jesus? Porque é tudo programado ali pro protagonista dar certo, mas... E o Senhor não vai fazer sua filha, que o Senhor fala tanto que ama, também vencer essas batalhas? Né? E outras coisas que eu pedi para ele, né? Falei para ele, Jesus, né? Pelo menos pagar minhas contas, conseguir pagar, não tem nem previsão de quando que eu vou pagar minha irmã. Que vergonha. Ele pegou e falou dentro de mim assim, é só eu te dar a herança do seu pai, só sua mãe morrer, que você já paga a sua irmã. É pouco, não é tanto assim, não. Desse jeito Jesus falou para mim. Falei, nossa. Falei, tá bom, né? Fazer o quê? Você já fez a sua vontade. Desse jeito. Não é brincadeira com Deus, não, filho. Não tem problema. Eu falei pra ele assim, é verdade, o senhor pode resolver qualquer coisa humana no piscar de olhos. É impressionante como o senhor é incrível. E eu tô aqui falando besteira, deixa quieto. Deixa minha mãe quietinha por enquanto aqui. Não precisa levá-la agora, não. Essa coisa de falar, de fazer partilhas, foi Jesus que me ensinou pra mim que tinha que ser assim. Daí as pessoas devem pensar, meu Deus, da onde que essa menina inventou que a divina vontade, né? Pessoal lá de Corato, imagina assim. Da onde que essa menina do Brasil inventou que tem que fazer assim para poder aprender o livro do céu, para poder viver na divina vontade? Da onde será que ela inventou? E aí todo mundo deve perguntar, né? Da onde? Ninguém nunca fez, não, é só Meet. As pessoas ouvindo uma aula no Meet com alguém que está falando, outro, um padre que está falando, dando retiros. É só isso que a gente vê aí por aí.
É um padre falando na internet e não sei o quê. E da onde que essa menina faz totalmente diferente, com uma live cheia de gente, retiros onde cada um faz a palestra, né? E são leigos. Aonde que essa menina louca pensa tudo isso? E aí Jesus hoje confirma. Hoje Jesus confirmou que o que essa menina maluca, junto com Jesus, fez juntos, é o que realmente é o jeito certo de fazer as coisas. Entenderam? Então, assim, vocês têm ideia? Vocês têm uma ideia do quanto que eu... E eu não tô me sentindo vaidosa. É isso que é o mais interessante dentro de mim. Não tem um sentimento assim de vaidade. Nossa, meu Deus, olha, eu e Jesus somos uma parceria infalível. Meu Deus, como eu sou esperta com Jesus, como eu sei ouvir Jesus, ninguém mais sabe ouvir Jesus. Você acha que eu penso assim? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho, não vem nenhum sentimento. Eu não sinto absolutamente nada dentro de mim. Só gratidão a Deus. Só vida em Deus. Glória a Deus. Só Deus, Deus, Deus. Eu só sinto Deus. E eu tô numa paz tranquila. Hoje eu não tô sentindo mal nenhum, né? Só sentindo felicidade, emoção, alegria, gratidão. Deus, 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 Deus. É só Deus, Deus. Foi tudo Ele que fez. A minha parte foi sofrimento. A minha parte foi sofrimento, a minha parte foi, né, braveza, a minha parte foi tão... Ai, se eu pudesse cortar a minha parte, fica só a parte divina, seria tão bom. Ai, meu Deus do céu, se ninguém... Quero que ninguém nunca lembre do sofrimento da Aline, né? Dos gritos da Aline, das brigas da Aline, né? Dos puxões de orelha da Aline. Tomara que ninguém me lembre. Então, a gente é um empresário, né? Meu marido tem muitas ideias, né? Ele é empresário e ele tem muitas ideias. E as ideias dele são pequenininhas, são coisinhas pequenas que dá pouco dinheiro, mas é o que está sustentando a gente desde a pandemia. É as ideiazinhas dele que tá dando dinheiro. E já faz um tempo também, mas antes da pandemia a gente já vivia da empresa dele, né? Mas só que é sempre pouquinho dinheiro. Sempre, assim, pouco modo de falar, eu não posso reclamar. Porque se a gente olhar bem, o nosso Prolabore fica em volta de uns R$ 6.000. Por aí. Incluindo dívidas, incluindo pagamentos de carro, saúde, remédio, escola, tudo que precisa, né? Luz, água, telefone, comida, tudo. Dívidas e tal. Empréstimo, tudo aí nesse valor. Aí não é ruim se eu for pensar. Não, quem consegue isso? Duas, quem que consegue? Essas duas pessoas que não têm faculdade consegue ganhar isso em um emprego hoje? É difícil. Então, é melhor a empresa do que nada. Aí ontem eu tava assistindo o seriado. E lá o cara teve uma ideia. Eu não consigo. Eu tô gravando aqui, peraí. Você acredita? Não ergue isso aqui. Aí eu tava ouvindo um seriado. Aí o rapaz teve uma ideia. Igual meu marido tem. Mas a ideia é milionária, o dele. Aí meu marido nunca tem ideias milionárias. E aí ele, ele é protagonista, praticamente. É o marido da protagonista da série. E aí ele estava desempregado, teve essas ideias, tudo, desenvolveu a ideia. Eu vou, vai devagarinho aí, qualquer coisa, se eu não conseguir, eu faço. Aí na história, a mulher, o rapaz, desculpa, ele é o marido da protagonista. E ele fica desempregado. Ele está desempregado e aí ele é engenheiro. E ele começa a construir uma invenção que veio da ideia por uma ideia da filha dele ter feito um trabalho de escola e ele ajudou a menina. Ele conseguiu desenvolver energia solar. E aí, como princípio lá da energia solar, ele começou a ter uma invenção de criar células solares. Começou a ter invenções, sonhos de invenções. Aí ele inventou um negócio de células solares. E aí ele foi procurar investidores para investir no sonho dele. Aí ele foi numa empresa e uma mulher gostou muito. Mas ela não falou para ele quanto que era valioso o sonho
né? Mas falou que ela sabia que era uma ideia muito boa, muito boa, muito boa, que ganharia muito dinheiro com isso. E que ela queria ser sócia dele. Mas só que ela ganhou 51%, né? Pegou 51%. Ele falou que não ia fazer, mas ela explicou para ele que qualquer pessoa, ela conseguiu enrolar ele, falou que qualquer pessoa investidora iria sempre, quem dá o dinheiro sempre fica com 51%, como sócio majoritário sempre. Ele ficou, ele não tem conhecimento, ele é um marido exemplar, um esposo exemplar. O casamento dos dois é impressionante, é muito parecido com o meu casamento. Eu tô encantada com a vida dos dois, porque ela parece muito comigo e ele parece muito com meu marido, igualzinho, impressionante. Então eu tô me achando, né? Chama Medium, tá no Globoplay, Medium, maravilhoso, muito bom. E aí ela usa os dons dela, não nega os dons dela de jeito nenhum. Então ela me ensina muitas coisas também, porque a gente tem um dom e a gente não pode negar esse dom de jeito nenhum, por nenhum motivo, né? Então ela dá umas dicas interessantes também, né? Interessante. E aí ele é enganado por essa mulher. Ela faz a empresa com ele, aí ela sabe que ele é muito moralista, que ele não vai trair a mulher dele nunca, aí ela começa a dar em cima dele, para poder deixar ele desconfortável com a empresa, que ele é, né, com a sociedade, e aí ele realmente fica tão desconfortável, e ele já tinha feito todo o projeto e já dado tudo para ela na mão dela. Então ela estava enrolando ele lá, fez um esquema lá bem horroroso mesmo, ela foi muito maléfica. Maléfica, vocês não têm noção que ela fez. Muito triste mesmo. Ela fingiu que estava gostando dele, ela deu em cima dele, fez um monte de coisa, deu presentes caríssimos para ele, ele ficou super desconfortável, ele contou para a mulher dele, né, tinha visto até o que estava acontecendo, ela viu porque ela tem os sonhos dela lá, né, e tudo mais, Aí foi, né, e aí ele realmente desistiu da empresa, e era tudo que a mulher queria, porque ela já estava planejando vender a ideia dele por 4 milhões de dólares. Gente, foi uma coisa assim, uma maldade tão grande, vocês não têm ideia. Depois eu continuo contando, porque eu tenho que levar o correio, depois eu continuo contando. Aí essa mulher, né, nossa gente, é tão triste o que ela fez, vocês não têm ideia, é muito horrível, assim, com muitos detalhes, né, na série explica bem, assim, a maldade que ela fez. Ela tinha marido, mas ela falou que não era casada, que ela tinha um namorado, e o namorado falhou com ela. Aí ela chegou fingindo que estava bêbada e tentou agarrar ele, tocar nele. E ela é bonita. Nossa, ela fez uma situação terrível. E a mulher dele, ele ama demais mesmo, tem 3 filhas. E ela é super. Ela sabe de tudo, ela lê mentes, não tem como enganar ela. E ele ama ela demais mesmo. Você não sabe ver que marido que ele é. E aquilo ali era o sonho. Era o sonho dele ali naquele momento, né? Para a família dele, era o projeto para a família dele, para o futuro da família dele. Então nossa, ela fez de tudo para essa mulher, fez de tudo para conquistar ele, porque viu que ele tinha essas dificuldades. E aí depois que ele assinou tudo, que ele fez todo o projeto, aí depois que ele fez tudo, ela enganou ele direitinho, só queria passar a perna nele. Ela tinha oferecido 300 mil dólares para a ideia dele, mas só que como a ideia ela é milionária, ela ofereceu escondido para um homem, né, que era um empresário americano, o maior, ricaço mesmo dessa área de eletrônicos, de energia solar. E ele tinha um projeto, esse homem, parecido, mas não era igual. E como ela apresentou para esse homem, falou para ele, já que você não quer que a gente faça esse projeto, você compra então, compra a minha empresa, eu vendo para você. Mas fez tudo assim por 4 milhões de dólares, mas o homem não deu 4 milhões, deu 2 milhões. Não aceitou, porque ele também é negociante, não quer perder nunca. Então, esses ricos, mas me deu tanto nojo dos ricos, dessas pessoas, é só dinheiro. Aí ela pegou e deu checkmate. Ele já estava muito chateado, brigou muito com ela, falou que não ia dar certo a sociedade. Da primeira vez que ela fez isso bêbada. Aí depois, outra vez,
Ela pegou e mandou um presente para ele, que é um roupão de 2.200 dólares e 200. Mandou roupão, é muito íntimo. Quando ele fez isso, era gota d'água. Ele não tinha contado para a mulher dele ainda, né? Porque ela prometeu que ia melhorar, que ela não ia fazer aquilo mais. Até ele assinar, até ele terminar o projeto que estava terminando. Aí ele terminou todo o projeto, entregou para ela, ela conseguiu vender. Nesse meio tempo ela viajou, falou que ia viajar fazendo umas coisas para eles ganhar dinheiro. Mas ela estava vendendo a ideia dele. E daí, quando ela voltou, ele falou que não queria mais a empresa por causa do roupão. E que ele, para não ter confusão com a esposa dele, que ele não tinha, ele sabia que não tinha mais jeito de ter a ideia dele, que ele ia perder a ideia dele. Olha só, gente, ele sabia que ia perder a ideia dele, mas para não ter problema com a esposa dele, o casamento dele acabar, para ele manter a paz dele, ele falou assim: para minha paz eu prefiro te vender, né, te vender a minha parte e tal. Aí ela deu para ele, gente, só 250 mil, ela ainda descontou 50 mil. Olha que pessoa nojenta. E ele ficou todo feliz, porque ele é pobre, não entende nada dessas coisas, ficou tão feliz e falou, e aí foi lá assinar os papéis, assinou os papéis para vender a empresa da parte dele e tudo. Gente, que maldade. A ideia era toda dele, ele teve que vender a própria ideia por uma miséria. E ainda ela descontou 50 mil, nossa, que horror, sabe? Aí ele foi, mas ele estava todo feliz porque estava ganhando 250 mil. Isso era todo o dinheiro que ele nunca pensaria em ganhar, né? Então para ele já era muito, muito grande isso. E ela fez ele de besta. Aí eles marcaram um jantar para poder assinar os papéis. Aí ele pegou e falou para ela assim: até que você é uma pessoa legal, porque você, né, podia ter deixado eu com o pé na frente ou atrás, né? É, né? E aí eu vou te dar 250, tá bom para você? Porque, nossa, mas não é 300 mil? Não, porque a gente tem que descontar as despesas que eu tive com o aluguel do sei o que lá, dos papéis. Tá, gente, aí ele falou assim: que pessoa legal que você até que é legal. Falou mesmo com sinceridade. Eu até pensei em te matar umas horas, de tanta raiva que eu fiquei de você, do que você tava fazendo. Nossa, a gente, né? Ela falou assim: você é inteligente, mas você é muito estúpido. Falou desse jeito. Depois que ele já tinha assinado, já tinha aceitado o cheque. Aí ele falou: por quê? Eu falei assim: ali, ó, olha para aquele lado ali. Aí ele viu um homem: é o meu esposo. Tudo que eu fiz foi para ganhar em cima de você. Eu vendi a sua ideia. Eu vendi tudo, vendi a nossa empresa e ganhei muito mais. Isso aí não é nada perto do que eu ganhei. Desse jeito. E aí eu fiquei com tanto nojo dessa mulher, tanto nojo. Aí eu fui rezar. Aí eu falei para Jesus: Jesus, graças a Deus que o Senhor mantém meu marido pobre. Graças a Deus que as ideias do meu marido só ganham pouco dinheiro. Graças a Deus. E pelo menos as ideias são só dele, a gente ganha só nós, não precisa ninguém vir aqui querendo comprar nossas ideias e fazer essas coisas com a gente. E, ai, que bom, Senhor, que meu marido não é desse jeito, igual esses ricos, nunca vai ser. Graças a Deus que nós somos pobres, graças a Deus. Gente, eu tava desse jeito, fazendo... Vocês acreditam que eu tava falando isso? Aí eu falei: eu só queria, Jesus, eu só queria não dever pra minha mãe nem pra minha irmã. Aí foi aquela conversa. Aí Jesus pegou e falou assim: olha, pra sua mãe, você tá fazendo por ela, cuidando dela, mais do que qualquer dinheiro poderia fazer. Então você pode ficar em paz, né? E ela tem o dinheiro lá da casa, ela não tá dando nem R$1 pra você, então tá tudo certo, né? Porque minha mãe, ela deveria estar dando um dinheiro pra mim todo mês, ela não dá. Mas tudo bem, é direito meu, mas ela não dá e a gente abriu mão. Os irmãos todos abriu mão, eu também abri. Que é mixaria, mas mesmo assim, daria uns R$1.000 por mês, por ano, né? Mas fazer o quê? A gente abriu mão. Aí, mas a minha mãe emprestou o dinheiro, a gente tem que pagar ela, né? E a minha irmã, tô devendo a minha irmã. Aí na hora que eu falei isso, ele falou assim: ó, fique em paz. A sua irmã não tá precisando de dinheiro agora. E quando a sua mãe morrer, você já acerta tudo que tiver devendo com a sua irmã e qualquer outra coisa que você tenha que dever. Aí eu tava conversando sobre algumas coisas assim, de ficar dependendo de dinheiro, eu estar precisando da minha saúde, eu não tenho condições. A minha mãe quer emprestar o dinheiro, mas não é justo eu pegar o dinheiro dela. Ele até proibiu eu de pegar. Jesus falou: não é mesmo pra você fazer sua mãe pagar remédio pra você, não. Realmente não é, não. Não é justo, não. Aí eu falei: pois é, mas o Senhor não me ajuda, né? Me ajuda aí, Jesus, né? A ter minha saúde bem, a emagrecer um pouco. Só o Senhor pode me ajudar, porque eu dou toda a minha energia pro Senhor, né? Faz com que minha energia cerebral gaste calorias do corpo, por favor.
né? Me ajuda aí, mas eu tô tranquila. Isso aí eu tô tranquila. Eu tenho saúde, eu não posso reclamar, eu não tô com tanta dor assim. De vez em quando que eu tenho uma crise, não é tão grave, se dá pra levar, entendeu? E aí, tipo assim, mas eu fiquei tão aliviada, tão aliviada. Aí eu contei pro meu marido, falei assim, ó, é melhor a gente ficar pobre do que ficar desse jeito, igual esses ricos que vão tudo pro inferno, ladrão, essa mulher ladrona, nojenta. Aí depois, continuando a história, ele foi chamado pelo dono que comprou a empresa. O cara que comprou a empresa ficou fascinado pela ideia dele e aí chamou ele para trabalhar junto, né, no projeto. Disse, ó, a sua ideia é melhor do que a minha. Eu não ia usar a sua ideia. A ideia era jogar a sua ideia fora, né? Guardar. Mas porque eu achava que a minha ideia era melhor. Mas a minha ideia eu não consegui desenvolver. A sua tá prontinha e é muito melhor que a minha. Você não quer trabalhar comigo, não? Aí ele tá precisando de emprego ainda, né? Aí beleza, aí ele foi trabalhar no próprio projeto dele. Mas como funcionário, né? Fazer o quê? Paciência. Mas ele aceitou, pelo menos ele ia trabalhar na área dele, continuar sendo engenheiro, trabalhar com a própria ideia dele e ele ia ganhar muito dinheiro, mas assim, ganhar dinheiro, ia ganhar ainda, né? Tudo que precisava, um bom salário, né? Uma boa vida, uma boa qualidade de vida ali ia ter com aquele emprego, trabalhando naquilo que ele gosta, né? O dinheiro, os milhões para ele não é o que é importante. O que é importante é a família, né? A família. Aí é igualzinho, é família. Em primeiro lugar é família. É muito bom, assim. É uma série que é antiga. Eu gosto de séries antigas porque os valores são muito preservados, sabe? Os valores cristãos, assim, são muito preservados. Não valores de religião, mas valores de... Pelo menos valores, assim, morais são muito preservados. Muito mesmo de família, sabe? Muito importante mesmo. Eles valorizam muito a família nesse seriado. Aí eu gosto de assistir coisa antiga. É bem antigo, coisa antiga mesmo.